Beleza, Boris. Vamos ouvir então o Fernando Mollica. Mollica, esse tipo de informação, dívidas que um candidato a um cargo público possa ter como pessoa jurídica, proprietário de empresas, eventualmente como pessoa física, é assunto de campanha eleitoral e merece uma resposta mais polida do que a que nós vimos, ou é alguma espécie de invasão de privacidade na sua avaliação? Bem, bom dia, Colombo, Stephanie, Boris, bom dia a todos, boa semana aí para todo mundo. Não, esse tipo de informação é fundamental, é importante, né? O eleitor tem o direito de saber da chamada vida pregressa dos candidatos. O que eles fizeram na vida, o que eles não fizeram, de bom, de ruim, como administraram suas eventuais empresas, se o sujeito foi empresário, como é que ele foi, como é que ele atuou, se tem processos, no caso do Calil, né, diz a revista, são processos trabalhistas, cobrança de FGTS, salário atrasado, isso é do jogo. É do jogo da política, é do jogo... Claro, não dá para dizer, se ele fez assim na empresa dele, ele vai fazer assim no governo, né? O Calil foi prefeito de Belo Horizonte, foi reeleito, então tem o julgamento da sua administração. Mas os dados da sua vida privada, né, porque influenciam na vida de outras pessoas, dos empregados, dos ex-empregados das suas empresas. Isso é do jogo, tem que saber. No Brasil, é que a gente passou muito tempo de ditadura, né? A ditadura tem um problema grave que esse tipo de informação, muitas vezes as pessoas consideram que isso é uma questão privada, que isso não é pública, isso ninguém tem nada a ver com isso. Não, tem. Claro que tem. Então a gente vai criando mecanismos de transparência, vai criando mecanismos de investigação, processos de um modo geral são públicos, então tem que vir à tona. E a gente aqui no Brasil, essa irritação aí do ex-prefeito, uma grosseria, que ele foi muito grosseiro e ameaçador, né, com o repórter. A gente ainda tem, os políticos aqui no Brasil ainda têm uma sorte que, por uma questão cultural, aqui a gente não fica muito, mesmo a imprensa, a sociedade de um modo geral, não fica muito atenta para questões de vida privada dos políticos, né? Se o sujeito é fiel ao casamento, se ele não é fiel, se ele faz algum tipo de farra, se ele não faz. Isso na imprensa americana é gravíssimo. A história lá do Bill Clinton, né, na Casa Branca, com a estagiária, aquilo ali vira o cara quase foi tirado do governo, porque cometeu perjúrio, né, acusação, porque ele mentiu, né? Tem na Europa como a família real não quero usar o verbo perseguir, mas enfim, mas como ela é controlada, né, como o dia a dia da família real é controlado, como é que, fez isso, fez aquilo, está saindo com fulano, está saindo com o Beltrano, enfim. A gente no Brasil nem tem isso, felizmente, né? A gente tem uma tradição tanto da imprensa quanto da sociedade de respeitar a vida privada dos políticos. Agora, isso aí não tem jeito, as dívidas. E ele reagiu muito mal, né? A revista já tinha publicado, ele tinha que responder, dizer, realmente houve isso, tal, é aquela explicação, vou tentar, acontece, mas manter o tom. Aí o que ele conseguiu transformar um problema que são essas informações, num problemaço. Isso vai virar um tema importante da campanha eleitoral. Mas aí o problema é que ele tem que resolver com a assessoria de imprensa dele. Esse problema não é meu. Ele errou, agiu de uma maneira muito ruim e o colega fez lá o que tinha que fazer, trazer um problema, né? O sujeito candidato ao governo é candidato a resolver problemas. Não pode ignorar os problemas da chamada vida pregressa. Com vocês. Obrigada, Fernando Mollica.